conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Aqui a voz de Newton Marques dos Santos. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita, coisa boa, já estava com saudade de ficar aí coladinho do seu lado. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube, manda bala, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. A união faz a força, como também faz a diferença. Aqui você tem direito a manter-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca do quê? Dos seus direitos. Aqui estamos comentando artigo por artigo na Constituição Federal, de acordo aí com as normas, com os princípios do Supremo Federal. Exatamente, nobres senhores, vamos que vamos aí, à pressa agora. Se inscreva no canal, fortalecendo. Ei, a união faz a força, também a diferença. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando. Vamos embora? Edificar a casa? Vamos fazer amigo? Receba aí o meu carinho, receba aí a minha visita. Vamos que vamos, senhores, acerca do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. A irredutibilidade do salário, salvo que o disposto em convenção ou acordo coletivo. Será que é admitido a possibilidade de irredutibilidade do salário? Redução do salário? Entretanto, senhores, a transposição do regime seletista para o estatutário, inexistência de direito adquirido a regime jurídico, a possibilidade de diminuição ou supressão de vantagens sem redução do valor da remuneração. Funcionário público, convenção compulsória do regime contratual em estatutário, a redução verificada na remuneração no artigo 7º, inciso 6º, e também no artigo 39, parágrafo 2º da Constituição. É situação incompatível com o princípio da irredutibilidade, que protegia o que? Os salários, e protege os vencimentos do servidor. É como a solução razoável para o impasse, o enquadramento do servidor do nível mais alto da categoria funcional que veio a integrar, convertido ainda a eventual excesso remuneratório, verificado então em tal vantagem pessoal a ser absorvida em futuras concessões de aumento real ou específico. Inciso 7º, garantia de salário nunca inferior também ao mínimo, para que perceba a remuneração variável. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para os praças prestadores de serviço militar. Inicial, súmula vinculante 6. Inciso 8º, o 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. A natureza da gratificação natalina é remuneratória e integra para todos os efeitos a remuneração do empregado conforme estabelece a súmula 207 do STF. Inciso 9º, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Entretanto, no inciso 10, a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 11, participação nos lucros ou resultados, desvinculada o que da remuneração, excepcionalmente participação na gestão da empresa conforme definida em lei. Segundo afirmado pelos precedentes de ambas as turmas desse STF, a eficácia do preceito vinculado pelo artigo 7º, inciso 9º da Constituição, inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários, depende então de regulamentação, na medida que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou com a edição da medida provisória 794 de 94 e que o fato gerador em causa concretizou-se
antes da vigência desse ato normativo, deve incidir sobre os valores em questão a respectiva contribuição previdenciária. A gestão democrática constitucionalmente contempla no preceito alusivo aos direitos trabalhistas, com previsibilidade no artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal. É instrumento de participação do cidadão, do empregado nos espaços públicos de que faz parte, além de ser desdobrado aí do disposto no artigo 1º, inciso 2, que elege a cidadania como fundamento do Estado brasileiro. Entretanto, nobres senhores, o inciso 14, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracteriza o sistema de turnos ininterruptos de revezamento para o efeito do artigo 7º, inciso 15 da Constituição. A súmula 675 não vulnera o que o inciso 14 do artigo 7º da Carta Política da República, voltada à proteção dos trabalhadores. O pronunciamento judicial é que se conclui que, contratado o prestador do serviço para trabalhar em turnos ininterruptos mediante o salário hora, a 7ª hora são devidas como extraordinária. A expressão ininterrupto aplica-se a turnos, pois são eles que podem ser ininterruptos. Intraturno não há interrupção, mas suspensão ou como nominado pela CLT. A ininterrupção do texto constitucional diz como turno entre si, nada como não o trabalho da empresa. Circunscreve o que? A expressão turno a segmentos de 24 horas, pelo que se tem como irrelevante a paralisação coletiva do trabalho aos domingos. O trabalhador, por texto constitucional, tem direito a repouso semanal remunerado. Se a empresa, tendo em vista as condições operacionais de suas máquinas, pode paralisar no domingo, cumpre uma obrigação constitucional, preferencialmente no domingo, diz a Constituição. Considera-se os intervalos que são obrigações legais como irrelevantes quanto à obrigação de ser o turno de 6 horas, quando forem os turnos ininterruptos entre si, houver o que? Revezamento. Entretanto, senhores, o artigo 7º, inciso 16 da Constituição, que cuida do direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a remuneração pelo serviço extraordinário com acréscimo de no mínimo 50%, aplica-se imediatamente aos servidores públicos, por consistir em norma auto-aplicável. O reconhecimento da ilegalidade do ato que majorou o percentual das horas extras incorporadas aos proventos não determina o que? Automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos, pois foi comprovada boa-fé do autor. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. É pacífica a jurisprudência dessa corte no sentido de que o servidor público aposentado tem direito ao recebimento de indenização pelas férias não gozadas adquiridas ao tempo da atividade, sob pena de enriquecimento sem causa da administração. O direito individual às férias é adquirido após o período de 12 meses trabalhados, sendo devido o pagamento o que do terço constitucional, independe o que do exercício desse direito. O STF já se posicionou pela possibilidade de compensação da gratificação denominada pós-férias, instituída por norma coletiva como adicional de 1/3 sobre as férias, previsto no inciso 7º da Carta Magna, do artigo 7º. Entretanto, senhores, o direito às férias remuneradas é assegurado ao servidor em atividade. O acréscimo de 1/3 segue o princípio, somente faz jus a esse acréscimo o servidor com direito a gozo de férias remunerada. Servidor público aposentado não tem direito, obviamente, a gozo de férias. Entretanto, senhor,
o Estado do Rio Grande do Sul, no parágrafo 2º da Lei 8.870 de 89, que limita a apenas um mês de férias o aumento em 30% dos vencimentos dos membros da magistratura estadual, previsto no artigo 7º, inciso 7º, 17 da Constituição. O dispositivo legal que se revela incompatível com norma constitucional é em referência, dado tratar-se de carreira cujos integrantes têm direito a 60 dias de férias anuais. Entretanto, o inciso 18, licença a gestante, sem prejuízo do empregado e do salário, com a duração de 120 dias. Existem outras legislações que é possível, mas ser prorrogado por mais 60 dias esta licença. A estabilidade provisória advinda de licença maternidade decorre de proteção constitucional a trabalhadores em geral. Por exemplo, o direito também à paternidade, de acordo com as normas trabalhistas, está em 20 dias. O direito amparado pelo artigo 7º, inciso 18 da Constituição, nos termos do artigo 142, inciso 8º, alcança os militares. O legislador brasileiro, a partir de 32, e mais claramente desde 74, vem tratando o problema de proteção à gestante, cada vez menos com o encargo trabalhista do empregador e cada vez mais com de natureza previdenciária. Entremente, senhores, o inciso 19, licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 20, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. No caso de mandado de injunção impetrado antes da edição da Lei 12.506 de 2011, o empregado possui interesse processual para ter assegurado que o seu direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, nas hipóteses de tê-lo recebido em valor inferior ao que seria devido, uma vez regulamentado o dispositivo constitucional. O mandado de injunção é aviso prévio proporcional em legitimidade de ex-empregador para figurar no polo. Por exemplo, a retomada do julgamento da Lei 12.506 de 2011, que regulamentou o direito ao aviso prévio proporcional, a aplicação judicial de parâmetros idênticos ao da referida legislação, autorização para que os ministros apliquem monocraticamente esse entendimento aos mandados de injunção pendentes de julgamento, desde que impetrado antes do advento da lei reguladora. Inciso 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativo que à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Súmula 736. Acontece que esse caso me parece bastante peculiar, e muito peculiar se o superlativo for admitido, eu diria, porque a lei federal faz remissão à Convenção da OIT 162, artigo 3º, que por versar tema que no Brasil é tido como de direito fundamental o que é a saúde, tem o status de norma supralegal. Estaria, portanto, acima da própria lei federal que dispõe sobre a comercialização, produção, transporte, de maneira que a retomada do discurso do ministro anterior, que fora Joaquim Barbosa, a norma estadual, no caso, cumpre muito mais a Constituição Federal nesse plano de proteção à saúde, ou de evitar risco à saúde humana, à saúde da população em geral, dos trabalhadores em particular e do meio ambiente. Entretanto, senhor, o inciso 23, o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Entretanto, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante 4,
adicional de insalubridade à base de cálculo do salário mínimo, mesmo em se tratando de adicional de insalubridade, descabe considerar o salário mínimo como base de cálculo. O verbete aí da vinculante 4 da súmula do Supremo, agravo, reforma, alcance, afasta o que? A observância do verbete vinculante, quando a conclusão diversa acarreta o prejuízo do recorrente. O artigo 7º, inciso 15 da Constituição da República, na recepção do artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar de 432 de 85, pela Constituição de 88, a inconstitucionalidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo é precedente e impossibilidade o que da modificação da base de cálculo no benefício por decisão judicial, recurso extraordinário ao qual nega o provimento. Entretanto, senhores, de antemão, o inciso 24, aposentadoria. Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. 729, a súmula previdenciária, o INSS, aposentadoria por tempo de serviço, a Lei 8.213 de 91, efeito retroativo, impossibilidade. Essa turma já se manifestou no sentido da impossibilidade de ser estendida a lei mais vantajosa, a benefício que lhe é anterior. Entre mentes, inciso 25, assistência gratuita aos filhos independentes, desde o nascimento até os 5 anos de idade, em creches e pré-escola. Inciso 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. A Constituição de 88, em seu artigo 7º, inciso 26, prestigiou o quê? A autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhado aqui a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva retratada na Convenção de 98 de 49, a Convenção 154 de 81 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. Entretanto, senhores, a menção ao dever de obediência a patamar mínimo fixado em lei foi feita em relação aos trabalhadores alcançado pela lei estadual, não abrangido por nenhuma forma de negociação coletiva anterior, como reforço argumentativo, com o intuito de realçar o que é a liberdade de atuação dos órgãos sindicais na construção das políticas salariais nos seus representantes. Entretanto, o STF fixou jurisprudência no sentido de que a legislação superveniente que altera a política salarial fixada em norma coletiva de trabalho não viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Entre mentes, concordamos que o inciso 27, a proteção em face da automação na forma da lei, seguro contra acidentes de trabalho, a cobrança da contribuição de seguro de acidentes, incide sobre o total que das remunerações pagas tanto aos empregados quanto aos trabalhadores avulso é legítima. O STF decidiu ser constitucional o artigo 22, inciso 2 da Lei 8.212 de 91, que a redação que lhe foi conferida pela Lei 9.732 de 98, o qual expressamente estabelece que a contribuição destinada ao seguro de acidente do trabalho também custeará o que o benefício de aposentadoria especial. A contribuição para o custeio do seguro de acidente do trabalho, a alegação, por exemplo, no sentido que são ofensivos e procedência desnecessária de observância da técnica da competência residual da União, artigo 154, inciso 1, as desnecessidades de lei complementar para a instituição de contribuição. Inciso 29, a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O FGTS, cobrança de valores não pagos, o prazo prescricional
prescricional quinquenal, artigo 7º, inciso 29 da Constituição, superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, a inconstitucionalidade que foi regulada e aprovada do FGTS, aprovado pelo decreto 99.684 de 90. Entre mentes, concordamos que na linha a linha B, inciso 30, proibição de diferença de salário de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Aqui nessa situação desse inciso, paira muitas dúvidas e incerteza quanto à admissibilidade em concursos públicos ou até mesmo em empresas públicas e privadas, relacionado ao que a contratação por questões de idade. O mínimo deveria as empresas ser ética. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula 683, concurso público, técnico e apoio fazendário, candidato a funcionária pública em deferimento que é de inscrição, fundada em imposição legal de limites de idade, não reclamada pelas atribuições do cargo, que configura o que é discriminação inconstitucional. Artigo 5º e 7º, inciso 30 da Constituição. No que concerne aos direitos sociais, nosso sistema veda, no inciso 30 do artigo 7º da Constituição, qualquer discriminação decorrente, a lei evidente da nacionalidade, de sexo, idade, cor ou estado civil de quem quer que seja ou possa optar aí pelo seu gênero. Dessa maneira, o nosso sistema condicional é contrário ao que é o tratamento discriminatório, vexatório, vergonhoso entre pessoas que prestam serviços iguais ao empregador. No que concerne ao estrangeiro, quanto a Constituição quis limitar o acesso a algum direito expressamente estipulou, mas o princípio do nosso sistema é da igualdade de tratamento. Entretanto, senhor, o inciso 31, a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 32, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. 33, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menor de 16, salvo que na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, como diz a CLT, 14 anos aos 24 anos. Eu não diria mais menor aprendiz, mas jovem aprendiz ou estagiário. Redação aí dada pela Emenda Constitucional 20 de 98. Entretanto, trabalhador rural, menor de 16 anos de idade, concessão de salário maternidade nos termos da jurisprudência do STF, o artigo 7º, inciso 33 da Constituição, não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou do adolescente que exerce a atividade laboral. Haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-lo dos seus direitos. É o trabalhador rural ou rurícola menor de 14 anos, a contagem de tempo de serviço, a possibilidade precedentes, impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. O tratamento similar na doutrina do direito comparado México, Alemanha, França, Itália. A norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento o acordo do STF em conformidade com a jurisprudência dessa corte. Inciso 8º, é livre o que? A associação profissional ou sindical, observado o seguinte, a recepção pela ordem constitucional vigente da contribuição sindical compulsória prevista no artigo 578 da CLT. É exigível de todos os integrantes da categoria, independente de sua filiação ao sindicato, resulta do artigo 8º da Constituição, não obsta o que a recepção, a proclamação no caput do artigo 8º,
no princípio da liberdade sindical, que é de ser compreendido a partir dos termos em que a lei fundamental a positivou, nos quais a unicidade do artigo 8º, inciso 2, e a própria contribuição sindical de natureza tributária no artigo 8º, inciso 4º, as marcas características do modelo corporativo existente, dão a medida de sua relatividade, nem impede o que a recepção questionada a falta da lei complementar prevista no artigo 146, inciso 3º da Constituição. Inciso 1, a lei não poderá exigir do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical, até que a lei venha dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder o que é o registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. Súmula 677. A parte final do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 459/2009, ao determinar que a participação do governo do Estado de Santa Catarina nas negociações entre as entidades sindicais de trabalhadores e empregadores para a atualização dos pisos salariais fixados na referida lei complementar, ofende ao princípio da autonomia sindical, artigo 8º, inciso 1 da Constituição, e extrapola os contornos da competência legislativa delegada pela União. Entretanto, nesse viés percebemos o ato de fiscalização estatal se restringe à observância da norma constitucional no que diz respeito à vedação da sobreposição na mesma base territorial da organização sindical do mesmo grau, interferência estatal na liberdade de organização sindical, inexistência, o poder público, tendo em vista o preceito constitucional proibitivo, exerce mera fiscalização. Entretanto, o inciso 2, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será o que é definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior ao que a área de um município. Existem aí vários requisitos, e temos aí, dentre esses requisitos, diversas características relacionadas e pertinentes a essa matéria da organização sindical. Até que a lei venha dispor a respeito, cabe ao Ministério do Trabalho o quê? Proceder a registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. Súmula 677. É pacífica a jurisprudência desse nosso tribunal no sentido de que não implica ofensa ao princípio da unicidade sindical a criação de novo sindicato por desdobramento de sindicato pré-existente para a representação de categoria profissional específica, desde que é respeitado que os requisitos pela legislação trabalhista é atendida a abrangência territorial mínima estabelecida pela Constituição Federal. Um grande abraço para todos vocês.